Oi, aula de estética, né? Nós vamos falar sobre o texto A Política da Abstração, da Barbara Hammer, e Responsabilidade de um Crítico Gay de Cinema, do Robin Wood. E nosso grupo é Isa, Alanis e Kira. Então, para contextualizar historicamente onde estamos, são dois autores dos anos 60, 70, que estão no momento da contracultura. A Bárbara é lésbica e o Robin é gay. E essa contextualização histórica. E contracultura, segunda onda feminista e movimentos de libertação gay estavam em alta. Contracultura no geral, né? Então, são movimentos anticapitalistas que lutam contra a normatividade e isso infere também nas artes, não só no lifestyle das pessoas. A gente vai começar falando primeiro da realização, né, no cinema, que, tipo, a Bárbara fala mais sobre realização de filmes e o Robin foca mais na crítica de cinema, então a gente escolheu começar pela realização, que é o texto da Barbara Hammer, A Política das Abstrações. E a Bárbara é uma realizadora de cinema experimental queer, e ela está sempre abordando conteúdo queer, que é uma mulher lésbica. Sou queer, falo de queer. Sim, exatamente. E ela defende que um conteúdo radical, ou seja, queer, que na época era algo radical, porque anos 60, anos 70 não estava tão em voga isso, estava começando os movimentos. E conteúdo radical demanda uma forma radical. Essa é minha frase favorita de toda a história. Sim. Ponto. Sim. E no texto também ela fala que quando ela vai mandar os filmes dela pro meio feminista, ela tem que explicar o porquê que ela faz isso de uma forma experimental. E quando ela vai mandar os filmes dela pro meio do cinema experimental, ela tem que explicar o porquê que o conteúdo dela é feminista. E eu acho isso muito bom. Eu acho muito mais que ela fala disso, sabe? Sim. Porque não necessariamente são dois nichos diferentes de pessoas, né? Eu gosto como ela junta as duas coisas e faz eles se comunicarem, né? Que esse lance do conteúdo radical merece uma forma radical. Esse lance é você encontrar o queer no cinema experimental, o cinema experimental no queer. Basicamente, eles existem como uma coisa só, né? E na época, e acho que até hoje, assim, não é uma coisa que as pessoas veem desse jeito, sabe? Porque na minha cabeça são duas coisas que caminham muito juntas. Sim. E daí, quando me vem cinema experimental queer, vem essas coisas bizarras, né? Contemporaneamente, num contexto universitário. Sim. Oh, Pois é, cara. eu tava pensando sobre latifúndio. Na verdade, eu comecei a pensar sobre latifúndio no outro texto. Mas eu acho que eu vou falar, já que eu tô falando já. Porque ele. Deixa eu só dar um start do. É exatamente só o que tá no texto, mas isso que você vai falar. Hã? Tipo, eu vou colocar em palavras o que ela falou, mas isso que você vai falar é, tipo, é um encaminhamento disso. Ah, tá, beleza. Não, é só que, tipo, ela coloca que a forma depende muito do período histórico
de quem está realizando o filme, e o conteúdo vai da vivência como uma forma de reafirmação daquilo. Que eu acho que é por aí que você vê. Eu Tipo, que o não que ela pensei por falou. lado. Não, eu só acho que eu já tinha perdido um momento, mas ainda assim, eu só acho engraçado que tinha. O Desculpa, que? Fala? pra cortar isso. Quer dizer, não, eu não sei. Eu só acho engraçado que, considerando essa parte, eu acho que tem as pessoas que não pensam nisso, apesar de, obviamente, tanto a experiência queer, a experiência mulher ser codificada de uma maneira diferente, como isso não afetaria a produção artística. Eu acho engraçado. Como algumas pessoas não. Acho assim, não sei. Eu como. Como é o nome? Eu ia falar espantam, mas espantam. Não sei. Estranho, sei. Não, sim, eu concordo. Tem muito desse discurso objetivista, eu acho, de, de que a arte deve ser. Essa coisa de colocar a arte num patamar é quase a Educação. mesma. Não, não sei. É quase botar a arte num patamar de algo, outra coisa que tá fora do mundo, sabe? É meio uma pira platônica, sabe? Que você bota a arte numa instância que ela não comunica com o mundo, sabe? Que o autor e a obra são Sim. coisas separadas, sabe? E daí você acaba caindo nessa fita de que a vivência do autor não interfere na obra, sabe? Mas na verdade Sim, uma coisa é o reflexo da outra, né? eu também acho que nem a Bárbara. A Bárbara vai muito para algo muito mais sutil que isso, né? Ela coloca o corpo lésbico não como um objeto, assim, só sexual, mas de afeto e É que, como. é que a filmografia da Bárbara é uma coisa muito, muito pessoal, né? Ela pega Super 8 de coisas que ela gravou com as ex dela e monta, né? É tipo isso, a filmografia dela, tem muita coisa assim. O que é o Super Strength, né? O Super Strength é muito bonito. Vocês querem continuar nessa linha autor e obra ou vocês querem voltar para o texto da Bárbara? Eu acho que, não sei, acho que meio que não tenho mais nada pra falar, você pode voltar. Isso aqui o Kieran quer adicionar mais alguma coisa. Não sei se vai ser alguma coisa útil, porque como não sei, isso ainda mais algo usando isso como exemplo, algo tão pessoal assim, e ainda assim, além do sexual, usar dessas imagens como ponto de partida, pelo menos tentando algo além do corpo. Apesar de ainda, obviamente, estar relacionado com isso, mas ainda assim, não se restringir a isso. Não, eu acho isso massa. Sim. Que é essa ideia mesmo de você botar o corpo em tela, mas não necessariamente você tá falando só do que tá em tela. É uma Sim. coisa que puxa muitas outras. Sim. Pesado. Ó, nesse ponto que a gente tá bem no epicentro entre ir para o que o Robin fala, que é sobre a visão da pessoa de lugar de fala e das vivências dela, e da Hammer, que é como ela coloca isso em tela de forma abstrata e o contato espectador e obra. Então, tipo, a gente tá entre crítico e obra e espectador e obra. Então, para que lado vocês querem? Vamos primeiro pro lado do espectador e obra. Beleza. Então, nisso, a Bárbara coloca a arte abstrata, ou não representativa. Ela fala muito do prazer da descoberta por meio das sensações e percepções de quem vê a obra. Que eu acho que é muito massa isso, porque, assim, na minha concepção, na minha, eu acho que, tipo, uma obra de arte só se consolida, assim, quando
tem mesmo esse contato obra-espectador, para além do realizador e obra. Eu acho que a arte não acaba aí. Tipo, o realizador fez a obra e é isso. Essa é a obra de arte e tal. Eu acho que é muito mais massa não ter um significado único, mas também diversos significados que os próprios espectadores podem tirar dessa obra e ela continua viva e algo orgânico e volúvel, assim. Eu Não, acho sim. Sei lá. É. Apesar de não ser o foco das pessoas, a arte, apesar de tudo, é um meio de comunicação, e isso vai sempre estar aberto à interação de duas pessoas, no caso, uma ou mais de uma, de dois interlocutores, digamos. E não tem como ser de outro jeito. Hum, sim. eu acho que uma obra, quando ela deixa esses respiros, né, quando ela funciona desse jeito, ela abre muito mais espaço para você projetar você mesmo em cima da obra, né? Eu acho que você é muito mais um espelho, porque é muito mais uma significação que você mesmo cria do que uma coisa que a obra dá. Mas eu não sei se eu vi os filmes que vão mais pro lado da abstração da Hammer, porque talvez o Multiple Orgasm, Uhum. porque os outros Eu acho que sim. eu não sei quais que são os filmes dela que vão para que ela fala que são depois desse dos anos 70. Que ela fala que é depois que ela estabelece as identidades lésbicas, que são os filmes, né? O Dicterics, Multiple Orgasm, Double Strength, Woman I Love e Super Dyke e outros. Mas ela diz que depois disso ela vai para outras áreas de expressão que ainda são inexploradas. E eu acho que eu não vi esses filmes e eu quero ver esses filmes agora. Agora eles vão- Agora, onde eu acho esses filmes para ver? Será que se eu ligar para Camila Macedo, ela arruma para mim? Off, mas se quiser eu Então, procuro tem. no meio que... Oi. Procura para nós lá. Oh, mas seguindo nesse rumo do espectador, a Bárbara fala que, tipo, o foco que ela. Assim, o público que ela quer é um espectador ativo, que tem engajamento com a obra. Ela bate muito nessa tecla, né? Que ela quer que o espectador seja ativo em relação à obra dela. E ela também fala, acho isso muito massa, como tipo, obras abstratas, como o entorno interfere na sua visão e na sua percepção em relação à obra. Isso é muito massa, não só em ambiente, como em contexto histórico e momentâneo, a realidade que a gente está vivendo. Isso interfere muito em como que a gente vai fazer uma interpretação daquilo que a gente está presenciando. Acho isso. Isso é foda, né, cara? Não só em obras abstratas, mas acho que em qualquer coisa, assim. Eu acho que interfere. Mas, obviamente, principalmente nisso, né? Que é algo que É que eu acho totalmente que a gente tá tentando sentir e entender. que é uma coisa que você precisa muito mais buscar um sentido e construir um sentido. E por isso que interfere, talvez num grau maior, o teu contexto histórico, a tua vivência, porque é uma coisa que você deixa um pedaço seu junto com o filme. Eu acho que é muito isso, sabe? Sim. Você enquanto E ela espectador. coloca. Enquanto realizador também, mas enquanto espectador. É que enquanto realizador é óbvio que você deixa um pedaço seu com o filme. Ou deveria deixar, se não deixa, você tá fazendo errado. Mas enfim. Sim. Ela coloca uma frase muito legal que é a subjetividade é semiótica, é historicamente construída.
Que é isso, né, cara? Tudo que a gente faz é baseado nas nossas vivências e no contexto que a gente está vivendo. Que é aquilo que eu falei antes, que ela coloca que a forma que você vai expor é totalmente fruto do período histórico que você está vivendo. Ou do seu estado emocional, sabe? O conteúdo é puramente uma reafirmação da sua vivência. E não sei se vocês querem pegar um gancho disso, mas no texto do Robin, ele cita dois tipos de críticos gays, que o primeiro é o indivíduo que não quer expor sua sexualidade, que afirma que, tipo, não tem relação nenhuma a visão de mundo que ele tem com a obra, com a realidade da vida dele, da vida pessoal dele. Esse é o primeiro tipo, e o segundo é o que enfatiza a sexualidade, que coloca isso na visão de mundo dele, e a sexualidade dele é uma pauta no trabalho dele. Então ele busca essa pauta em tudo que ele vai analisar. Que é muito disso, dessa relação autor e obra que a gente estava falando antes. Ele coloca que tem uma relação tipo fortíssima entre a teoria crítica, a prática crítica e a vida pessoal, que são coisas totalmente intrínsecas, que não se desvinculam, e é isso, né, cara? É o que você falou, não. Tipo, todo o trabalho que você vai fazer não dá para desvincular você, sabe? Porque é você que está realizando aquilo, seja em arte, seja em qualquer coisa. Tanto que é o que a Bárbara afirma nas obras dela, sendo cineasta, e é o que o Robin afirma sendo crítico. Não sei, é porque também não é. Ainda mais crítica tem como base algum tipo de referência. E acho que, pelo menos eu acredito que o ego é sempre o primeiro que a gente recorre, porque talvez seja uma das fontes que a gente mais tem, pelo menos pensa que tem algum tipo de conhecimento sobre. Porque é a gente, é por isso. Mas. Sim. Pula pra parte que família é coisa de burguês. Tá. O Robin Hood, ele... Por que o nome dele é Robin Hood? ele critica muito... ele usa muito Marx, né? Ele critica muito essa superestrutura e ele bate muito na tecla da ideologia. Enfim, contra a cultura. Tudo isso que é contra a cultura normativa, que da família, do matrimônio, a heteronormatividade e tal. E vocês querem ir pro lado que ele fala da promiscuidade? Eu gosto dessa parte que ele fala que é tudo bem um casal homossexual, desde que seja isso, um casal monogâmico que casou, que mora junto e tem 2 poodles no lugar dos filhos. Eu ri muito dessa parte. Mas é real, né? É bem isso. Porque isso não abala a estrutura de família como a gente conhece. E isso tá dentro de uma norma. A norma. E é muito mais fácil você convencer que isso tá tudo bem do que um relacionamento não monogâmico. Um relacionamento não monogâmico provoca muito mais desespero, né? As pessoas ficam desesperadas. É engraçado. Eu gosto disso. Sim, é engraçado. E a gente volta pro negócio de conteúdo radical merece uma forma radical, né, cara? Vivências radicais. Romper com a monogamia e esse negócio da liberdade que ele coloca, que promiscuidade é muito isso de... tá muito ligado com um sentido de lealdade na norma. Aí ele tenta usar o termo permissividade, que é algo muito mais
de ser livre do que ligado a, tipo, orgias e coisas... coisas dionisíacas e tal. Eu gosto de como ele se coloca numa posição vulnerável também no texto, sabe? Que ele começa falando tudo aquilo sobre essa coisa de que ele não tá numa posição isenta, numa posição neutra, porque a vivência dele importa no texto, ele fala disso tudo. E chega num momento do texto que ele fala que ele olha pra tudo isso, só que ele continua sendo... Ele concorda com tudo isso, mas ele continua sendo um cara inseguro e ciumento, que sempre se... Cara, eu acho isso incrível, sabe? Esse momento que ele faz isso. Eu achei muito bonito, muito lindo esse texto. Parabéns. Acho que os dois textos são muito maus, porque eles realmente... eles questionam, né, o que tem que questionar, mas estão sempre ali, ao mesmo tempo. Nunca há um distanciamento. Que isso, mano? Com o conteúdo que eles estão abordando. Uhum. E tem muita essa coisa deles também encaminham pro que eles acham que deve ser feito, pro que deve ser correto. Eles não só pegam e dão um monte de hate em cima de alguma coisa. Eles usam teorias e coisas concretas para construir alguma coisa que se solidifique sendo uma coisa que é o que eles acham que é o mais correto, a forma mais certa de fazer uma representação, a forma mais certa de escrever uma crítica, o que seja. Sim. E tanto a Bárbara quanto eles se colocam no texto, sabe? Uhum. Eu peguei duas frases do texto do Robin, que eu acho que é basicamente tipo a união dos dois. Que a primeira é assim, ele fala: toda teoria é o produto das necessidades de um povo com certa cultura num determinado estágio de desenvolvimento e só será corretamente interpretada dentro de tal contexto. Eu acho isso muito massa. E a outra é: os filmes existem segundo são experienciados e percebidos pelo espectador. Que eu acho que, tipo, basicamente isso, é a relação realizador e obra e a relação obra-espectador. Que eu acho que nisso são dois ciclos que se unem, né? Que tem uma intersecção. Que é disso que ele coloca... que ele usa a crítica, né? No caso dele. Que é teoria crítica, prática crítica e vida pessoal são a mesma coisa. E esse negócio de que realizador, obra, espectador faz tudo parte de uma obra de arte. Tipo, são coisas... são coisas que fazem a obra funcionar. Tipo, eu acho que é que nem... tá ligado? Roda de bicicleta que tem a corrente. Eu acho que funciona assim, tá ligado? Eu acho que, tipo, não dá pra você desvincular o autor da obra e também não dá pra você desvincular o espectador da obra. Eu acho que são coisas que funcionam na mecânica artística, de certa forma. De certa forma, da forma mesmo, em geral. Eu acho que nesse ponto a arte devia ser um verbo, sabe? Sim. Que é uma coisa que é um ciclo constante, sabe? A obra de arte não existe porque ela é um objeto, ou é um material, ou é um filme, ou o que quer que seja, uma música. Ela não é obra se ela só tiver posta, sabe? Ela não é arte se só tiver posta, ela só é arte se tiver esse relacionamento, esse movimento. Então não é uma coisa que existe de forma estática, né? Eu acho que... É algo que tem vida, né? Sim. É isso, é o que eu tava pensando, tipo, conversando esses dias sobre filmes universitários, que, tipo, a gente produz muita coisa, mas a gente não distribui o que a gente produz, sabe? A gente não coloca nosso filho no mundo e, tipo, o que ele vira, sabe? Se ninguém vê.
Tipo, o que é uma obra que não vai ser vista, sabe? Qual que é o sentido dela? Tipo, pode ser algo emocional, você e sua obra, você quer expor seus sentimentos naquela obra, mas, poxa, como que ela vai viver, assim, sabe? É algo Como ela não... puramente, nesse caso, que não existe no mundo de fora, Sim. Sim. só para uma ou duas pessoas. Isso é uma coisa. Eu acho que até na relação você e sua obra, eu acho que é como você fazer algo e até quando a obra já está feita, você observando aquilo já pronto, já é Você é uma um relação Aham. totalmente diferente. Sim, você vira o espectador da sua própria obra, já é uma relação Sim. totalmente diferente do que quando você estava realizando ela. Sim, eu concordo com E é isso. muito isso. Eu sinto muito isso em relação ao Ciranda, pô. Ciranda, assim. Eu tava pensando nisso. Porque ele não é nada do que eu esperava que ele fosse. Eu acho que não é nada do que ninguém esperava que ele fosse. E o processo de realização foi um caos, foi um estresse, foi uma brigaiada, né, mano? Mas eu gosto muito de assistir ele, tipo. Sim. E eu tenho muito, muito material dele, material que eu gravei, que nem é do coisa, no computador. Eu gosto de reassistir, eu gosto dessa relação que eu criei com ele. É umas coisas que eu assisto quando eu tô mal, sabe? É isso e Songs of Avinum do Mechas. Sim, eu acho que mesmo diante de todo o caos, é massa ver que algo que ninguém esperava virou algo, assim, sabe? Uhum. Tipo, a união de todo o caos. No final, é algo, assim. Como que é? Os filmes existem segundo... Não é essa a frase. Cadê? Produto. Tá, não é isso. Subjetividade é semiótica historicamente construída. Essa é a ciranda. Acho que não era essa frase que eu queria, mas a ciranda é o fruto do seu momento histórico. É isso. A partir de todas as nossas percepções, o Ciranda se retroalimenta e algum dia vai destruir o mundo. É isso. Né? Muito bom. Essa tá na Bíblia. Um dos 7 Para cavaleiros é o escrever ciranda. o manifesto do vídeo espiral. Ciranda vai destruir o mundo. Ai, gente, acho que nesse fio a gente já acabou. Tipo, acho que já Sim, dá eu pra... também acho. Concluindo, tudo é uma corrente de bicicleta. E a bicicleta é a arte. É a obra de arte. Estamos todos no ciclo Verificando eterno. sobre filmes de bicicleta. Ô, mano, a arte não ia ser a roda. Sim, a invenção da roda é a arte. Ah, Entendeu? Tá tudo ali, ó. Tá tudo ligado, ó. tá bom, vou parar de gravar antes que fique pior. Não, deixa eu falar tchau. Tá bom. Não, pra quê? Tá. Tá. E foi Tchau. isso, galera. Obrigada por assistir a gente. E façam arte, apoiem artistas com like e dinheiro para comprar telão. E dei Viva meia nossa estrela pra Longe Simon no Letterboxd. Tá bom. Tchau, sejam gays.